Bom dia, pessoal. Olha, eu estou quase indo viajar porque eu tenho que fazer uma coisa. E olha, vocês sabem lembrar do Nanotirano, certo? Bem, eu vou contar a história dele. Mas antes eu vou falar do que ele é. O Nanotyrannos lancensis, ou apenas Nanotirano, ou Nanotiranossauro Rex, foi um gênero extinto de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo, nos Estados Unidos em Montana. É uma espécie que possui uma cauda curta, que é bem curta do que a do próprio Tiranossauro Rex. Essa espécie de animal com grandes patas longas, um focinho mais longo e com braços meio pequenos, mas que seriam bem grandes, com duas garras mortais, era um predador rápido e que seria simplesmente um parasita de ninhos. Esse animal antes foi descrito pela primeira vez, foi descoberto em 1942. E antes ele era descrito em 1946 como Gorgosaurus lancense, ou o Gorgossauro menor. Mas só que ele teve um nome diferente em 1988, ou seja, antes nos anos 40, 50, 60 e 70, ele tinha o nome de Gorgosaurus, porque pensaram que ele seria uma nova espécie de Gorgosaurus. Mas hoje sabemos que ele seria na verdade uma espécie diferente, conhecida como uma conhecida como Nanotyrannus lancensis, ou seja, que significa pequeno tirano ou o tirano anão. Isso porque ele é uma versão anã do próprio Tiranossauro Rex. E o curioso é que algumas pessoas estão se debatendo se ele é uma espécie própria ou se é um gênero ou se é uma espécie juvenil do próprio T-Rex. Bom, no início ele era realmente tratado como um filhote de T-Rex, ou seja, como se ele não tivesse existido. Mas hoje sabemos que agora, em 2024 e 2025, ele agora é considerado uma espécie válida, ou seja, voltando a ser válido, e que essa novela desses debates acabou tendo um fim agora, porque os dois paleontólogos estavam certos e o povo da comunidade da ciência estavam errados, ou seja, alguns dizem que ele é um T-Rex juvenil, mas os cientistas e os paleontólogos dizem que na verdade é uma espécie própria. Ou seja, isso por conta de alguns fósseis onde podemos ver dois dinossauros brigando, conhecidos como dinossauros duelistas. Ou seja, o primeiro era Triceratops e o outro era tipo um tiranossauro de jovens lutando, mas que na verdade era um dinossauro Nanotyrannos adulto. É, por essa você não esperava, hein? E o curioso é que ele possuía grandes garras e seria muito veloz e viveu no final do Cretáceo. E foi considerado um tiranossaurídeo ou um tiranossauroide primitivo, porque ele seria um ancestral dele. E ele seria tipo um matador de filhotes de T-Rex. Porque isso aconteceu num documentário que as pessoas consideram como o pior documentário, Jurassic Fight Club. Mas eu não achei esse negócio ruim, afinal, os dinossauros, apesar de serem feitos por computação gráfica, não é um problema. E ele viveu há mais de... E ele viveu mais de 66 milhões de anos. E além disso, ele ganhou vários brinquedos. E também seria muito grande. E sua existência agora foi comprovada de que ele realmente existiu. Ele tem dentes serrilhados e seria muito veloz. E ele poderia alcançar suas presas para agarrá-las e depois sacudi-las em sua boca. E até houve algumas mordidas em filhotes de T-Rex. E se compararmos o braço do T-Rex com os braços do Nanotyrannos, podemos ver que os dois são meio parecidos, mas um é grande e o outro é menor. O Nanotyrannos, também conhecido como Nanotyrannosaurus, era grande e meio pequeno do que o próprio T-Rex. Seu tamanho poderia chegar até mais de 4 a 5 metros de comprimento e 2 metros de altura. Seria um animal bastante ágil e perigoso. E eles poderiam caçar em grupos.
E além disso tem garras mortais também nas patas traseiras. Toda essa história que vocês ouvem é muito grande. Comparando o crânio dele com o do T-Rex, os dois realmente são diferentes. Até agora não sabemos se vamos encontrar fósseis de pequenos tiranossauros juvenis. Porém, o dinossauro que mais teve fósseis de filhotes era o espinossauro. E o que vamos dizer é que o Nanotyrannos poderia ser um matador, ou um dinossauro malvado, ou um dinossauro ruim. E o curioso é que no documentário a cauda dele parecia um pouco mais longa do que curta, o que é estranho. Mas e aí? O que você acha do Nanotyrannos? Será que ele vai realmente conseguir ser tão diferente? E se você é fã do Nanotyrannos, com certeza você vai ficar feliz ao ver que ele agora é considerado uma espécie totalmente adulta do Tiranossauro Rex. Com certeza. Inclusive, ele pode até aparecer em algum lugar. Comente aí. Você conseguir ia saber como é? Se quiser saber mais sobre paleontologia e biologia, comente aí embaixo. Mas antes de acabar o vídeo, eu vou falar alguma coisa, gente. Scott Calton está planejando criar o segundo filme de FNAF. E o cara que interpretou William Afton e que seria o próprio Salsicha, afirmou de que o segundo filme tem que ter mais sustos e mais jumpscares. Mas enfim, chegou a hora de eu ir. Agora é hora de eu viajar agora, porque agora vamos sair, porque vou sair agora em 10 horas. E lembre-se, logo logo eu estarei aqui. E não se esqueçam, sempre se inscreve no canal, seu like e comente aí embaixo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.